nós entraremos em outra etapa de juros compostos. Esses são exercícios novos e nós falaremos sobre taxas não uniformes, pessoal. Vejam que até agora nós trabalhamos juros simples com a taxa e o período na mesma unidade de tempo. Agora elas não mais estarão na unidade de tempo correspondente. Então notem o exercício que eu preparei para vocês e vamos analisá-lo. O exercício pede para achar o montante de um capital de 50 mil. Pessoal, o montante, não se esqueçam que o montante é o capital mais os juros. É isso que o exercício pede para achar. E o capital é aplicado a 25,2% ao ano, em um período de 3 anos e 2 meses. Notem que agora foram acrescentados 2 meses ao período anual. E isso não está de acordo com a taxa que é anual. Então eu preciso realizar cálculos para converter na mesma unidade de tempo da taxa. E isso em juros simples. E para finalizar, o exercício pede para tirar a prova, ou seja, realizar a operação inversa. A partir do montante eu tenho que voltar no capital para saber se o exercício foi realizado de forma correta, sim ou não. Vejam que agora eu vou começar a analisar os dados do exercício. Então eu tenho um capital de 50 mil. Eu tenho uma taxa de 25,2 ao ano e eu tenho um tempo de 3 anos e 2 meses. Sempre que vocês forem começar um exercício, extraiam os dados obtidos a partir dele para que vocês possam começar a fazer as contas. E eu não sei se vocês se recordam, mas eu disse que em matemática financeira nós precisamos ter 3 variáveis mínimas para saber o quarto resultado. Neste caso o exercício pede um montante. Então vejam que eu tenho 1 capital, 2 taxa, 3 tempo. Eu vou tentar achar agora o montante. Eu preparei também aqui a fórmula para deixar, aí vocês anotem ela e vejam que eu deixei até em destaque o M, que ele está em amarelo, que ele significa que eu quero achar o montante. O montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. A taxa agora o tempo agora é exponencial, pessoal. Sempre lembrando que agora nós estamos falando de juros compostos, tá ok? Eu preparei para vocês aqui um gráfico para vocês tentarem entender como que funciona a conversão do tempo para o formato anual. Se eu estou trabalhando com ele no formato anual, vejam que o primeiro gráfico, eu dividi um gráfico de pizza em 3. E eu tenho as 3 partes deles ocupadas, ou seja, eu consumi as 3 partes desse gráfico anual. Eu tenho 3 anos inteiros. Já o gráfico mensal, eu peguei a unidade mínima do ano, ou seja, dividi por 12 meses um ano. E depois eu peguei 2 partes desse ano, que são 2 meses. Tá ok? Então vejam que representando em forma de fração isso, o primeiro eu tenho que são 3 inteiros, eu consumi as 3 partes. E a segunda eu consumi apenas 2 unidades de 12 meses. Tá ok? Para fazer esses cálculos, nós teremos que agora então somar essas frações. Entretanto, vocês observem que eu consigo simplificar a segunda fração, que é 2 sobre 12. Se eu dividi-las por 2, eu vou ter um novo resultado aqui, que vai ficar 1/6. Tá ok? Então agora eu tenho um novo resultado simplificado da unidade mínima disso aqui. Eu tenho 3 inteiros mais 1/6. Para que eu faça essa soma, eu tenho que igualar os denominadores. Não sei se vocês se recordam, novamente, se não se recordam vão ter que pegar um pouco aí o conteúdo por fora e estudar como fazer os MMCs, que são os mínimos múltiplos comuns, tá ok? Eu não precisaria fazer aqui, porque eu já sei que o MMC de 1 e 6 é 6.
Mas eu vou demonstrar muito rapidamente para vocês aqui como é feito, tá ok? Então, o MMC eu pego de 1 e 6, que são meus denominadores, e acho o menor múltiplo comum deles. Nesse caso aqui é 2. 2 dividido por 1 vai ficar 1. E 2 dividido por 6 vai ficar 3. Ok? Pessoal, agora eu faço a multiplicação disso daqui e obtenho o resultado 6. É por isso que sempre que eu tiver um denominador com 1 e o outro número for maior que 1, eu já posso assumir que é esse número. Eu não preciso fazer o MMC. Senão eu terei que realizar os cálculos para saber qual é o denominador comum entre as frações. Feito isso, eu vou igualar agora as duas frações. Como que eu vou fazer? Eu vou dividir o número 6 do denominador comum que eu tenho pelo 1 da primeira fração. 6 dividido por 1, 6 vezes 3, 18. Coloco o 18 lá, somo e faço igualmente para a segunda fração. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1, 1. Então, agora eu tenho o numeral 1. Aí sim eu posso somar e obter a nova fração. 19 sextos corresponde agora aos 3 anos e 2 meses do período que o exercício pede. E então agora o que eu vou fazer? Agora sim eu estou preparado para realizar a operação de cálculo do exercício. Então vejam que agora eu posso utilizar essa fórmula facilmente. Transportando esses dados agora e preenchendo as variáveis, eu tenho que o montante é igual aos 50 mil, que é o capital, mais o 1, que é a constante de juros compostos, mais 0,252, elevado a 19 sextos. Então, eu preciso fazer esses cálculos na HP 12C agora para saber qual é o montante. Vejam que eu tenho que fazer dessa forma, eu não posso pegar e dividir, por exemplo, 19 por 6 e já deixar esse resultado pronto, porque eu teria que utilizar até a última casa decimal desse resultado aqui para bater o montante exatamente. Nós já conversamos sobre arredondamento, então vejam que se eu dividisse o número e colocar ele de forma arredondada já no começo, vai dar erro no cálculo final da conta. Eu tenho que deixar ele dessa forma, porque a calculadora HP12C vai aproveitar todas as casas decimais a partir dessa divisão. Então, novamente, eu vou deixar aqui para vocês o roteiro e depois nós faremos isso dinamicamente, tá ok? Vou colocar os resultados aqui. E agora eu vou fazer junto com vocês. Então, eu vou subir a calculadora aqui, HP, e vou me certificar através de FCLX que o resultado está zerado. Vou pegar os 50 mil. Enter, como o exercício pede. O 1 da constante, Enter. O 0,252, que são 25,2%, eu somo para agregar a constante do valor 1. Depois, olha só agora sim eu vou eu vou armazenar o 19 sextos. Então vejam que eu vou armazenar o 19 através de 19 no visor e Enter. 6 eu vou digitar. O visor é uma memória, eu não preciso teclar Enter, nada. E agora, ao dividir, aí sim eu vou obter o resultado da divisão aproveitando todas as casas decimais do cálculo, tá ok? Então, olha só, vou dividir, obtive o resultado. 3,17, se eu apertar aqui ó, F9, vocês vão observar que existe uma série de números por trás que eu preciso observar, aproveitar no cálculo. Se eu faço desta forma e arredondo isso lá no começo, está errado o valor do exercício, tá ok? Então vejam que, de novo, eu vou arredondar para duas casas e esse valor agora, que é a divisão do 19,6, eu vou elevar a YX. Elevei aquela taxa de 1,25,2
a 3,17. E isso deu 2,04. E agora eu só vou realizar a multiplicação. Tá aí o resultado. Nosso resultado final é 101.870,96. Tá ok? Então essa parte do exercício termina aqui. Mas eu ainda preciso tirar a prova para ver se o resultado que eu fiz está certo, sim ou não. Então, novamente, eu vou deixar aqui os dizeres do exercício na tela. E vocês vão observar que agora eu preciso voltar aos 50 mil para ver se o valor que eu fiz está corretamente efetuado. A fórmula agora muda pouco, mas faz toda uma diferença no resultado. Antes, nós tínhamos no primeiro item aqui, para achar o montante. Agora eu quero achar o capital. Então, agora eu tenho que ter o montante que eu acabei de obter, multiplicado por 1 mais i, elevado a menos n, pessoal. Esse menos n vai fazer o que? Vai descapitalizar o montante para achar o capital, tá ok? Então, como é que eu faço isso? Olha só, de novo, eu coloquei os resultados aqui das variáveis para vocês colocarem na calculadora. Então, vejam que